Prazer ter você aqui conosco. Queridos, como eu disse há pouco a vocês, nós vamos falar sobre a lei da semeadura e da colheita nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, no capítulo de número 8 e no verso de número 22. Gênesis 8, 22, eu vou ler aqui na NVT. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto da palavra de Deus no que diz respeito à semeadura e à colheita. Gênesis 8, 22 diz o seguinte: enquanto durar a terra, haverá plantio, colheita, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Olha que interessante, querido, que o próprio Deus, essas são as palavras do próprio Senhor após o dilúvio. Todos nós conhecemos a história bíblica, todos nós conhecemos a história de Noé, todos nós sabemos como quando Deus ele deu um reset na terra. Quando Deus acabou com toda a humanidade e recomeçou a história através da vida de Noé e da sua família. Esse texto aqui, ele se refere após o dilúvio. E Deus está dizendo, enquanto durar a terra. O que quer dizer, pastor? Quer dizer que esse texto, ele está valendo até o dia de hoje. Amém? Enquanto durar a terra, Deus diz, haverá plantio, ou seja, haverá semeadura, haverá colheita, haverá frio, haverá calor, haverá verão, haverá inverno, haverá dia e haverá noite. É interessante, querido, como Deus ele fez todas as coisas de uma maneira maravilhosa. O dia, todas as manhãs nós acordamos e o dia está lá. Às vezes nublado, às vezes o sol está lá, às vezes a chuva está lá. E glória a Deus por isso. E quando dá ali um pouquinho mais de 6 horas da tarde, a noite chega. E todos os dias a noite chega, querido, porque é algo natural. Nós temos algumas estações do ano em que está calor, como essa que nós estamos vivendo agora, da primavera. Nós estamos na primavera ainda, né? Estamos na primavera. E tem algumas estações, como o outono e uma boa parte do inverno, que nós temos o frio. Você já parou para pensar, querido, se só tivesse dia, se não tivesse noite? Ou, ao contrário, você já parou para pensar se só existisse noite e não existisse dia? Você já parou para pensar se só existisse esse calor gostoso de Paranavaí de 35 graus o ano todo? Ou se só existisse aquele friozinho gostoso que fez alguns meses atrás de 5, 6 graus, chegava no meio da noite ali, baixava para perto de 0. Como Deus é perfeito, querido, e fez e colocou todas as coisas no seu devido lugar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, meu irmão, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a lei da semeadura, ela não se aplica somente no mundo natural, mas ela também se aplica no mundo espiritual, como todos os outros princípios estabelecidos por Deus. Deus disse desde lá de Gênesis, querido, que da mesma forma, aquilo que o homem semeia, da mesma forma o homem colhe. Isso nós vemos através da vida de Jesus, isso nós vemos através da vida de grandes homens de Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, queridos, sobre o poder da semeadura. Olha o que a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6 e verso de número 8 nos diz. Gálatas 6, 8. Hoje nós vamos passear um pouquinho mais na Bíblia para nós entendermos esse princípio de semeadura e colheita. Gálatas, capítulo de número 6 e verso de número 7, Paulo diz assim: não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte.
Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Ou seja, não tem como nós semearmos algo, meu irmão. Não tem como nós plantarmos algo e colhermos algo diferente. As palavras do apóstolo Paulo aqui, elas são muito claras. Elas são muito didáticas para nós e elas são muito práticas para o nosso dia. Paulo começa dizendo que ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que ela semeia. Eu não sei nem você, querido, mas essa questão de semeadura e colheita é sempre algo que me intriga e ao mesmo tempo me fascina muito olhando para a palavra de Deus. Ele diz aqui no verso número 8, quem apenas vive para satisfazer a sua natureza humana, ou seja, aqueles que semeiam para a carne. Não tem como, meu irmão, não tem como, minha irmã, nós semearmos na carne e colhermos no Espírito. Existem homens e mulheres hoje que não estão semeando no Espírito, que não estão semeando no reino de Deus, e eu não estou falando de finanças. Esse texto não fala de finanças, porque quando nós olhamos na palavra de Deus, quando nós olhamos falar sobre semeadura e colheita, qual que é a primeira coisa que nos vem na mente? Finanças. Só que a lei da semeadura e colheita, ela vale para todos os âmbitos da nossa vida. Ela vale para todas as áreas da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é muito enfático, ele é muito claro. Aquele que semeia na carne não tem como colher no Espírito. Amém? Aquele que semeia na carne, colhe carne. Aquele que semeia no Espírito, colhe no Espírito. Esse é o princípio, meu irmão. E esse princípio de semeadura e colheita é um dos princípios mais importantes da nossa vida. Presta atenção no que eu estou falando para você. Esse princípio de semeadura e colheita, quando nós olhamos na ótica bíblica, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele é um dos princípios mais importantes das nossas vidas. O princípio de semeadura e colheita, ele é um dos princípios que rege a nossa vida. Ele é um dos princípios que conduz a nossa vida. E você vai ver ao longo dessa mensagem o quanto é importante nós vivermos e entendermos isso. Abre comigo lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4 e verso de número 26. Hoje eu vou falar pouco, eu vou ler mais a palavra de Deus, amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Quem quer conhecer mais sobre semeadura e colheita aqui nessa noite? Amém? Marcos 4, 26. Jesus também disse, olha quem está dizendo, Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança semente na terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece a folha, depois formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal amadurece ou está maduro, o lavrador vem, o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Olha que interessante, querido. O Senhor Jesus está dizendo que o reino de Deus, ele é como um lavrador, que ele lança a semente sobre a terra. E sabe o que eu acho interessante nesse texto de Marcos, do Evangelho de Marcos? É que o lavrador, ele não lança a semente na terra e ele fica ali esperando a semente germinar. Você percebeu isso no texto? Ele não fica, vamos. Vai. Vamos jogar água. Não. O texto diz que o lavrador, ele lança a semente na terra e ele vai dormir. E ele vai fazer outras coisas. Existe algo muito precioso, querido, por trás disso. O lavrador sabe que ele vai lançar a semente sobre a terra e que vai se passar alguns dias, às vezes alguns meses, e aquela semente, ela vai germinar, aquela semente ela vai crescer, aquela semente vai frutificar até chegar
o dia da colheita. E sabe o que é interessante, o que o Evangelho de Marcos também nos diz aqui? É que ele não sabe como isso acontece. Você percebeu no texto? Marcos está dizendo que o lavrador, ele não sabe quando isso acontece. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitas vezes nós queremos entender o processo das coisas de Deus, sim ou não? Muitas vezes nós queremos entender como que Deus faz as coisas. E esse é um dos princípios que nós não precisamos tentar entender como que Deus está fazendo. Porque a questão aqui do princípio de semeadura e colheita, ele é muito claro para as nossas vidas. Ele é muito didático e ele é muito simples. Mas ao mesmo tempo ele é muito poderoso para nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós queremos entender, e o princípio de semeadura e colheita, muitas vezes ele vai bugar a nossa mente. Ele vai dar um tchutchu na nossa mente. Não importa, querido, se alguém é leigo, assim como eu, e talvez muitos de nós, no que diz respeito à germinação, no que diz respeito a como que a semente germina. Sabe por quê? Da mesma forma que existe alguém leigo como eu e como muitos de nós aqui, existem alguém que é especialista. Existem engenheiros agrônomos que são especialistas no que diz respeito às sementes, à germinação. Ele sabe qual tipo de semente, ele sabe como aquela semente germina, ele sabe quanto tempo demora para germinar aquela semente. Mas sabe o que é interessante no princípio de semeadura e colheita? É porque não importa o quanto ele sabe. Não importa o quanto nós não sabemos sobre o processo. O que importa é se nós estamos semeando ou não. Porque pode alguém leigo como eu e como você lançar a semente. E é certo que nós vamos colher. E pode alguém tão sábio que estudou anos, que sabe todas as características da semente, que sabe quanto tempo, qual a medida, como que aquela semente vai germinar. E se ele não semear, ele não vai colher. Não é uma questão de entendimento, meu irmão. É uma questão de prática. Você pode repetir comigo? Não é uma questão de entendimento. É uma questão de prática. A colheita não vem quando nós entendemos o processo. A colheita vem quando eu e você praticamos o princípio da semeadura e da colheita. Pergunta dos céus para nós nessa noite. Pergunta do céu para mim e para você nessa noite. O quanto nós estamos escolhendo as nossas sementes para semear? Percebe que a pergunta do seu pastor não é se você está semeando ou não. É o quanto nós estamos escolhendo as sementes que nós estamos semeando. Se nós só aplicarmos isso às finanças, meu irmão, eu só vou semear quando eu ajudar alguém, eu só vou semear quando eu ofertar, quando eu dizimar, quando eu investir na vida de alguém. Mas quando nós aplicamos o princípio de semeadura e colheita para a nossa vida, a todo momento nós estamos semeando algo. Amém? A todo momento nós estamos semeando na vida de alguém. A todo momento nós estamos semeando na vida da nossa família. A todo momento nós estamos semeando no reino de Deus. A todo momento nós estamos semeando ao longo da nossa vida. Quando nós entendemos isso, quando nós praticamos o princípio de semeadura e colheita, nós entendemos que esse princípio é um princípio para a vida toda. Amém? Pensando nisso, a primeira observação que eu quero fazer com você, e talvez seja uma das mais fantásticas sobre esse princípio de semeadura e colheita, é que as palavras, repita comigo, as palavras são sementes.
As palavras são semente. Por isso, não fale nada daquilo que você não quer ver materializado na sua vida. Não diga nada daquilo que você não quer que aconteça, que você veja materializado na sua vida. As nossas palavras, querido, elas são poderosas. O inimigo das nossas almas, ele não pode ler o nosso pensamento. Você sabia disso? O inimigo está lendo o pensamento. Não, o inimigo não consegue ler o pensamento. Você sabe do que o inimigo se alimenta? Do quê? De palavras. E que muitas vezes essas palavras saem da nossa boca. E o inimigo apanha dessas palavras. Sabe por quê? Porque ele sabe, ele conhece o princípio da semeadura e da colheita. Da mesma forma que o nosso Senhor, que o Espírito Santo de Deus é especialista no princípio de semeadura e de colheita. Pastor, mas isso aí é palavra positiva, isso aí é pensamento positivo. Meu irmão, entenda da forma que você queira entender. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, as nossas palavras, aquilo que sai dos nossos lábios, tem um poder no mundo espiritual e no mundo natural. Amém? Pergunta dos céus para nós nessa noite. Quais são as palavras que têm saído dos nossos lábios nesses dias? Quais são as sementes que nós estamos produzindo nesses dias? Assim como uma semente, meu irmão, minha irmã, ela é lançada na terra e ela não tem como voltar atrás. Assim também são as nossas palavras. Uma vez lançada, você pode pedir perdão depois, você pode se retratar depois, mas não tem como voltar e pegar as palavras e colocar de novo dentro dos nossos lábios. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Cuide daquilo que sai dos seus lábios. Cuide daquilo que você está semeando na sua vida. Cuide daquilo que você está semeando sobre a vida dos seus filhos. Cuide daquilo que você está semeando no seu trabalho. Cuide daquilo que você está semeando na sua casa, na sua igreja, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. Olha o que o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 1 e número 2 nos diz. Olha o que Mateus escreveu aqui, querido, para o nosso ensino. Mateus 7, 1 e 2 diz assim: não julguem para não ser julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Olha que interessante, querido. Não julguem para não serem julgados. Com a mesma medida que eu e você, que nós julgarmos, será usado para nos julgar. Plantou julgamento, meu irmão, não tem como colher outra coisa. Olha o que Lucas escreve na sua carta, no seu Evangelho, capítulo de número 6 e verso de número 37. Lucas, ele dá um up, ele dá um plus naquilo que Mateus escreve a respeito de semeadura e colheita. Lucas 6, 37. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. A sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais e transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Deem e receberão boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você
consegue compreender, querido, algo espiritual nisso? Eu acho tão fantástico esse princípio de semeadura e colheita. Porque quando o texto de Lucas diz, deem, e vocês receberão. Só que vocês não receberão, às vezes, da mesma medida. Olha que interessante isso. As coisas no reino de Deus, querido, não tem uma lógica natural. Você percebe? E quando nós olhamos para esse texto, para mim fica claro, não há uma lógica natural. Porque Lucas está dizendo, deem e vocês receberão. Mas muitas vezes nós não vamos receber da mesma forma que nós damos. Mas nós vamos receber de uma forma abundante. Deem e receberão, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Posso ouvir um amém? Amém, queridos. Tudo aquilo que nós fazemos, meu irmão, tudo aquilo que nós fazemos, minha irmã, Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que nós fazemos não é uma barganha, não é uma troca. Amém? Não faço para receber aquilo porque, irmão, não há uma conta exata. Não, eu vou fazer porque Deus vai fazer dessa forma. Não. Nós não conseguimos compreender a mente do Senhor. Mas nós não precisamos compreender a mente do Senhor. Nós precisamos viver os princípios do Senhor. São duas coisas totalmente diferentes. Enquanto tem gente tentando, querido, entender, compreender, colocar Deus dentro de uma caixa e explicar como acontece da maneira que Deus faz, tem gente que apenas está vivendo os seus princípios. E essa segunda parte, querido, é a parte que eu prefiro, é a parte que eu gosto mais. É lógico que Deus nos deu uma mente, querido, sábia. É lógico que Deus colocou uma inteligência fantástica nas nossas vidas. Mas nós não precisamos, meu irmão. Nós não precisamos tentar entender tudo o que Deus faz. Bem e receberão. Provérbios 11, 24 e 25. Você sabia que o livro de Provérbios é um dos livros da Bíblia que mais fala sobre semeadura e colheita? Você sabia que o livro de Provérbios é um dos livros mais usados pelos não crentes para ficarem ricos nos dias de hoje? Você sabia disso? Homens e mulheres não crentes, não cristãos, estão lendo, estão vivendo os princípios do livro de Provérbios e estão ficando cada vez mais ricos. Pastor, como que pode isso? Princípio de semeadura e de colheita. Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Verso número 25. O generoso, pode dizer, o generoso, e quem revigora o outro será. Aqui está a chave, querido. Aqui está a chave poderosa de Deus para as nossas vidas. O generoso prospera. Aquele que rega, algumas versões diz, aquele que rega o próximo será regado. Aqui na minha versão diz, aquele que revigora, aquele que dá vigor para o outro será revigorado. Amém? A lei da semeadura e da colheita, querido, ela vale principalmente para uns aos outros. Você sabia disso? A lei da semeadura e da colheita, ela vale principalmente para a nossa relação horizontal. Muitas vezes nós entendemos a lei da semeadura e da colheita só de uma forma vertical. Mas a lei da semeadura, ela vale para uma forma vertical, mas ela vale para uma forma horizontal. Dessa vez eu acertei, eu sempre trocava isso. Me saí bem. Ela vale para uma forma horizontal. Ela vale muito, querido, para aquilo que nós fazemos uns para os outros. Tudo aquilo que nós semeamos, meu irmão, na vida de alguém, seja tempo,
seja dinheiro, seja amor, seja carinho, seja afeto, seja compreensão, seja abraço, seja o que for, nós vamos colher. Se você semeia amor na vida de alguém, você vai colher o quê? Amor. Se você semeia carinho, se você é gentil, se você é educado com o seu próximo, você vai colher o quê? Da mesma forma. Se você semeia atenção na vida de alguém, se você semeia abraço, afeto, nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando. Sabe como se chama isso? Efeito bumerangue. Só que ele vale, querido, para aquilo que nós fazemos de ruim também para a vida dos outros. O que se faz de ruim para os outros, uma hora ele volta. Da mesma forma que nós lançamos um bumerangue, e um bumerangue vai, faz toda uma volta, e o que acontece na sua grande maioria? Ele volta na mão daquele que lançou. Ele volta na mão daquele que o lançou. A lei da semeadura, ela vale também, querido, para aquilo que nós fazemos de ruim para a vida das outras pessoas. Uma hora ou outra, querido, tinha um amigo meu que dizia que uma hora ou outra o boleto chegava. Ele falava: Fabinho, não se preocupa, uma hora ou outra o boleto vai chegar para aquela pessoa. Uma hora ou outra. Vocês já receberam multa em casa? Multa de carro, de moto? Dá um gelo na hora que você vê o correio, né? Eu sei porque nós vendemos há um tempo atrás, esses dias atrás, um carro. Ele foi nosso, depois ele estava com a minha sogra e nós vendemos ele para uma outra pessoa. E essa pessoa, durante um período lá, tomou 2 multas. E aí, quando eu vi o correio, ele buzinava, ele falava: Fábio, assina aqui para mim. Quando falava assina aqui para mim, eu já, meu Deus do céu, é uma multa. Aí eu abri assim, aí tava lá Classic, dá um alívio no coração. Não era para nós, era da outra pessoa, né? Mas uma hora chega, querido, não tem jeito. Uma hora o rapazinho de amarelo lá de motinha, ele bate na porta, ou ele buzina e fala: assina aqui ainda. Assina aqui, você põe um nome aqui, por favor, nome, sobrenome e o documento aqui embaixo. Meu irmão, minha irmã, não tem jeito. Uma hora a conta chega. Provérbios 22, 8 e 9. Aquele que semeia injustiça, colhe desgraça. O seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Oséias 8 e 7, não precisa abrir, mas lá fala que aquele que semeia ventos, colhe tempestade. Colossenses 3, 25. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Não há acepção de pessoas, meu irmão, no que diz respeito a semeadura e colheita. Mas eu sou pastor. Não, mas eu sou presbítero, eu sou diácono. Não, eu sou apóstolo, eu sou vice-deus. Deus não faz acepção de pessoas. Se está semeando, vai colher. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Segundo ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite, e algo muito interessante da palavra de Deus também, fala sobre proporção. Nós colhemos na proporção da nossa semeadura. Nós só colhemos aquilo que plantamos, mas também na proporção daquilo que nós semeamos. 2 Coríntios 9, 6, nós lemos aqui no momento da palavra de Deus, no momento da oferta, e diz que aquele que semeia pouco, pouco também colhe. Não é só uma questão de semeadura e colheita, há uma proporção naquilo que nós estamos semeando. Não tem como eu semear pouco e querer colher bastante. Não tem como nós semearmos apenas algumas coisas e querer colher grandes coisas.
A mesma proporção. A proporção é o tamanho da colheita e está totalmente ligada à proporção da nossa semeadura. Existem outro aspecto que nós precisamos levar em consideração no que se refere plantar e colher. É a recorrência em que nós plantamos. Isso fica claro também na palavra de Deus. Pastor, mas eu uma vez na minha vida, eu fiz uma semente. Uma vez eu fiz uma colheita, uma semeadura tão grande na vida de um irmão, na vida de uma irmã. Você vai colher. Só que você vai colher quantas vezes? Uma vez. Há uma proporção, meu irmão, na palavra de Deus. Pastor, uma vez eu servi o meu irmão, uma vez eu fui lá, eu dei carona para ele, eu levei ele para a igreja. Você vai colher. Só que você vai colher quantas vezes? Uma vez. Porque além de ser um princípio, há uma proporção aqui. Deus não é injusto, meu irmão. Amém? Deus não é injusto. Agora, se nós formos recorrentes nas nossas sementes, nós vamos ser recorrentes na nossa colheita. Se há uma proporção interessante na nossa semeadura, vai haver também uma proporção interessante na nossa colheita. Não é uma troca, irmão, não é uma barganha. É um princípio estabelecido por Deus desde Gênesis até Apocalipse. A escolha da semente, querido, não é responsabilidade de Deus. Você sabia disso? Deus, ele estabeleceu o princípio. Deus, ele fez questão de colocar na sua palavra, de não abrir os nossos olhos sobre o princípio. A responsabilidade da semente, diga comigo, a responsabilidade da semente é minha. Olha para essa pessoa linda do seu lado aí. Diga para ela, a responsabilidade da semente é sua, é nossa. Amém? E esse é o terceiro ponto que eu quero tratar com você, meu irmão. Toda semeadura e colheita precisa de algo muito importante. Ela passa pelo teste do tempo. Há um tempo, meu irmão, entre aquele que semeia e aquele que colhe. Em todos os textos que nós lemos aqui nessa noite, muitas vezes, e talvez há algumas exceções, não há uma semeadura e uma colheita instantânea. Você percebe isso? Porque da mesma forma que não há uma semeadura e uma colheita instantânea no mundo natural, também não há uma semeadura e uma colheita no mundo sobrenatural. Lembra no começo, no primeiro texto que nós lemos aqui sobre semeadura e colheita? O lavrador ou o agricultor, ele lança a semente na terra e ele vai fazer outra coisa. Ele vai cuidar do gado, ele vai tirar leite da vaca, ele vai cuidar da plantação, das outras plantações, até que a chuva cai, aquela semente vai germinando, vai se passando os dias, ela vai crescendo, ela deixa de ser uma semente, ela passa a ser uma planta, aquela planta vai crescer, aquela planta vai se desenvolver, aquela planta vai frutificar até o dia da colheita. O terceiro ponto, querido, ele é um ponto muito importante. E eu quero compartilhar esse texto com você de Gálatas 6:9, que para mim é muito importante quando fala sobre isso. Gálatas 6:9 diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Algumas versões dizem, se não desanimarmos. Querido, por que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, para nós não nos cansar de fazer o bem? Porque fazer o bem cansa, meu irmão. Você sabia disso? Fazer o bem
cansa. Mas o apóstolo Paulo está nos dizendo para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Qual que é o único impeditivo aqui na palavra do apóstolo Paulo? É se nós não desistirmos, se nós não desanimarmos. O único impeditivo, querido, condicional aqui na palavra do apóstolo Paulo é esse. Para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque no devido tempo, ou no tempo certo, nós vamos colher. E se nós estamos semeando o bem, se nós estamos fazendo o bem, não tem como nós colhermos outras coisas. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está semeando aquilo que é bom, se você está cuidando das suas sementes, se você está guardando os seus lábios, cuidando daquilo que você fala, não tem como colher coisa diferente. Glória a Deus. Pode passar o tempo que for, meu irmão. Pode passar o tempo que for, minha irmã. Nós vamos colher. Amém? A colheita, querido, não vem do quanto nós entendemos o processo. Ela vem pela prática. Nós não precisamos entender, nós precisamos ser fiel e praticarmos isso. E algo que é muito importante, nós precisamos escolher bem as nossas sementes. E nós precisamos ser intencionais quando nós estamos semeando. Olha o que Mateus 7,12, querido, nos diz. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso número 12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Aqui é uma chave poderosa de Deus, querido, espiritual. Em todas as coisas, façam aos outros o que você deseja que eles lhes façam. Há uma chave poderosa aqui, principalmente para aqueles que trabalham com gente. Para aquele que trabalha com pessoas. Eu, por muitos anos, eu trabalhei com venda, querido. Por muito tempo, eu trabalhei com venda de calçado, com venda de carro. E esse foi um princípio que eu procurava estabelecer na minha vida desde o início. Hoje, quando a gente fala sobre comércio, quando a gente fala sobre atendimento, Paranavaí é tão carente, querido, de um bom atendimento. Seja comércio variado. Mas foi algo que eu carregava comigo dentro do meu coração. Eu vou atender essa pessoa da maneira que eu gostaria de ser atendido por ela ou por outra pessoa. Há uma semeadura, querida, em tudo aquilo que a gente faz. Há um semeador em tudo aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia. É necessário persistência ao semear. Quando você escolheu o que plantar, você determinou a colheita. Quando você escolheu o quanto você vai plantar, você determinou o quanto você vai colher. Ah, pastor, mas eu cansei de ser bom com as pessoas. Ô, meu irmão. Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Mas está demorando. Pode demorar, querido. Pode demorar, pode passar o tempo que for. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós semeamos um dia. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena vivermos esse princípio da palavra de Deus. Vale a pena nós nos atentarmos para esse princípio tão importante da palavra de Deus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Você foi edificado por essa palavra, querido? Aprendeu algo aqui nessa noite? Ou lembrou de algo importante aqui nessa noite? Se coloque em pé em nome de Jesus.
Apagar as luzes para mim, eu quero orar junto com você nessa noite. Você pode fechar os teus olhos um instante, meu irmão? Gostaria que durante alguns segundos você meditasse nessa palavra. Durante algum instante você meditasse e olhasse para a sua própria vida. Durante algum momento você pedisse para o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração. O pessoal do louvor pode subir aqui, em nome de Jesus. Pede para o Espírito Santo nesse momento, meu irmão, minha irmã, sondar o teu coração. Diga para ele: Espírito Santo, sonda o meu coração. Sonda, Senhor, as minhas intenções. Sonda, Senhor, as minhas sementes agora, nesse momento. Sabe, queridos, comece a perceber aquilo que você tem falado no seu dia a dia. Comece a perceber quais são as palavras que você tem declarado na sua casa, as palavras que você tem declarado sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos. Comece a perceber as palavras que você tem declarado sobre o seu trabalho. Comece a perceber as palavras que você tem declarado sobre a vida de outras pessoas, sobre os seus vizinhos, sobre os seus clientes, sobre os seus amigos. Repare nas palavras em que você tem declarado sobre aqueles que são autoridades, sobre a sua vida, sobre os governantes desse país. Ah, meu irmão, nós precisamos nos arrepender nessa noite. Nós precisamos olhar, querido, para a nossa própria vida e nos arrependermos. E todos nós sabemos o que significa arrependimento, amém? Arrependimento é muito mais do que um choro. Pode haver choro, pode haver lágrimas, sim. Mas a palavra que mais exemplifica o que é o arrependimento é uma mudança de direção. Sabe, talvez até hoje você só não cuidou das suas palavras. Até hoje você não cuidou daquilo que você falava para o seu cônjuge. Talvez hoje você não cuidou daquilo que você falava sobre a sua família, daquilo que você falava sobre o seu trabalho. Ah, querido, mas há um tempo que o Espírito Santo de Deus tem nos chamado ao arrependimento. Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença aqui nesse lugar.